Romanos capítulo 5. Justificado tem paz com Deus. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nota de rodapé 1. Paulo fala de um novo status diante de Deus, não apenas de um sentimento de tranquilidade e leveza de alma. Antes de aceitarmos o sacrifício vicário de Jesus como a nossa única e completa justificação perante a lei divina, estávamos condenados a viver como inimigos de Deus, separados de sua paternidade. Agora, porém, fomos levados à posição de amigos de Deus e seus filhos. Versículo 10, Efésios 2,16, Colossenses 1, versículo 21, versículo 22, Hebreus 12, do versículo 6 a 8. De acordo com Mateus capítulo 5, do versículo 10 ao 12, e Salmos 43, versículo 4. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé e esta graça na qual estamos firmados e nos gloriamos, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Nota de rodapé 2. Foi Jesus quem nos elevou à presença do Pai, ao rasgar a robusta e resistente cortina da lei, que ficava no templo, e que fazia separação entre o homem e Deus. Mateus 27, versículo 51. O cristão recebe em seu coração pelo Espírito Santo a esperança revestida de certeza absoluta de que o propósito para qual o homem o criou será perfeitamente realizado. Romanos 3, versículo 23. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Nota de rodapé 3. A confiança e a esperança, com certeza, em Deus não confunde e jamais nos decepcionará, como é comum ocorrer na confiança que colocamos em nossos semelhantes. Paulo faz uma citação. Paulo faz uma citação que está na Septuaginta. Isaías capítulo 28, versículo 16. E repete. Em Romanos 9, 33 e Romanos 10, 11. A expressão no original tem o sentido de não se envergonhar pela frustração, pois o Senhor jamais faltará com sua palavra e cumprirá todas as suas promessas. Romanos 4, versículo 20, versículo 21. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora uma pessoa que se dedique ao bem. Talvez alguém tenha coragem de dispor sua vida. Porém, Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda estávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Nota de rodapé 4. O cristão sincero está livre da condenação final e do dia da ira do Senhor sobre os incrédulos e ímpios. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Quando Cristo morreu sacrificialmente, a nossa dívida de pecado contra Deus e a lei foi totalmente liquidada. Quando aceitamos a Cristo pela fé, nos apropriamos da salvação. Por isso, no futuro, receberemos todo o complemento da indescritível e infalível graça de Deus. Estes são os 3 aspectos da nossa redenção. Justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Nota de rodapé 5.
É importante notar que o homem escolheu ser inimigo de Deus ao desobedecer sua ordem explícita, Gênesis capítulo 3. Entretanto, ele nunca se considerou o inimigo do homem. Ao contrário, durante toda a história da humanidade, Deus vem disponibilizando formas de o ser humano reconhecer seus erros e voltar-se ao Pai, a lei, os profetas e, por fim, Jesus, o próprio Deus encarnado. Veja o versículo 11, Colossenses 1, versículo 21, versículo 22. Somos salvos perpetuamente, de uma vez por todas, porquanto Cristo vive eternamente. Hebreus 7, 25. A expressão reconciliados vem do termo grego original katalassen, que significa mudar radicalmente ou trocar a essência. Assim, nossa relação com Deus mudou por meio da morte vicária do seu Filho Jesus. E passamos da posição de inimigos para filhos amados. 2 Coríntios 5, do versículo 18 ao 20. E ainda mais, nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a completa reconciliação. Morte em Adão, vida em Cristo. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Nota de JP 6. Adão representa a tendência do ser humano para o pecado, a indiferença do homem em relação ao amor do Criador, e a condição de toda a raça humana, a eterna separação de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 até Romanos capítulo 3, versículo 20. Jesus Cristo representa a plena e eterna justificação do crente. Romanos 3, 21 até Romanos capítulo 5, versículo 11. Portanto, a nova raça unida a Cristo, os nascidos de novo, conforme João 3, tem um novo e esplêndido princípio de vida, a natureza de Deus, habitando e trabalhando diariamente em sua alma, o Espírito Santo. Isso significa que há uma relação inseparável entre justificação e santificação, desenvolvimento de um caráter mais parecido com o de Jesus Cristo, capítulo 6 até o capítulo 8. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é a graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com essa consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou a condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nota de JP 7. A lei foi introduzida não para proporcionar a redenção, mas para enfatizar o quanto essa redenção, plena e total, se fazia necessária. Com a lei, o pecado ficou ainda mais evidente.
marcando claramente seu contraste em relação à santidade de Deus. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para outorgar a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor.